Diz assim a palavra de Deus: não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela vida podre de pecado. Havia permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchia os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência, nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia, seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é isso demais? Irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar com você o poder do Evangelho e a graça contida nesse próprio Evangelho. A graça redentora de Jesus, ela não limita o pecador. A graça redentora de Jesus, ela não faz acepção do pecador, seja qual for o tipo de pecado que ele tenha cometido. E nós vamos acompanhar alguns trechos da palavra de Deus que nos traz exemplos vivos, para que saiamos daqui nessa noite praticando a partir de amanhã. Efésios 2, do 7 a 10. Agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Irmãos, o que acontece muitas vezes no nosso dia a dia é que nós, seres humanos, somos capazes de limitar essa graça de Deus em chegar até muitas outras pessoas. A verdade é que muitas vezes, irmãos, a situação vem diante de nós temos tudo para ser resposta do clamor, do coração de Deus para outros indivíduos aí fora, mas não queremos aproximar, talvez, por enxergar naquele indivíduo um pecado tamanho que nos causa separação entre nós e ele. Achamos ele ser um pecador maior do que nós. Achamos que o pecado dele não é digno muitas vezes de aproximação. Somos confrontados todos os dias com a própria verdade. Há um tempo atrás, eu estava com um pastor, primo, pastor, amigo meu, e nós fomos num laboratório, logo de manhã, no sábado de manhã, e quando nós entramos no laboratório, ele sentiu a necessidade de orar por uma criança que estava com um problema, com enfermidade, e ele reteu essa oportunidade. Ele começou a ficar com vergonha do que os pais iam pensar, com vergonha do que as pessoas iriam pensar dele se aproximar daquela criança enferma. E ele voltou para o carro comigo e ele disse: eu estou muito mal, eu poderia ter orado por ele, eu poderia ter colocado a mão nele, orado, abençoado a família dele ali, mas eu perdi essa oportunidade. E o fato é, irmãos, que quando nós limitamos essa graça, nós perdemos as oportunidades que o Senhor nos concede. Quem de nós, irmãos, nos dias de hoje, será capaz de anunciar o Evangelho a um feiticeiro, como fez Felipe em Atos dos Apóstolos, dos versículos
no capítulo 8, dos versículos de 9 a 11. Diz assim: antes da chegada de Filipe, um tal Simão costumava praticar magia na cidade, ganhando fama com isso e manipulando os samaritanos com a sua feitiçaria. Todos comiam na mão dele, das criancinhas aos mais velhos. O povo acreditava que Simão tinha poderes sobrenaturais e o chamava de grande mago. Ele morava ali há algum tempo e todos os admiravam. Atos 8, de 12 a 13. Mas quando Filipe veio da cidade anunciando as novas do reino de Deus e proclamando o nome de Jesus Cristo, eles se esqueceram de Simão e foram batizados. Depois de se tornarem cristãos, o próprio Simão creu, foi batizado e a partir daí tornou-se a sombra de Filipe. Estava tão fascinado com os sinais e milagres de Deus que não saía de perto dele. Irmãos, precisamos sim abandonar nossas práticas pecaminosas, pois afinal Ele nos chama a nova vida. Porém, precisamos lembrar que, como nós, existem pessoas que permanecem nas mesmas práticas por não conhecer essa graça. E estava aqui nesse cenário de Atos dos Apóstolos um feiticeiro. E se não fosse Filipe que chegasse para anunciar essa mesma graça redentora, talvez não haveria salvação, ou ele não encontraria salvação. Por isso que nós não podemos, irmãos, limitar a oportunidade e nem julgar o ser, nem julgar o próximo, ou os erros do próximo. Precisamos sim, irmão, agir com tanto amor, capaz de estender essa mesma graça ao próximo. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por isso que o Evangelho tem a capacidade, irmãos, de pegar um mendigo como o gadareno e mudar. Esse é o poder do Evangelho. Por isso que o poder do Evangelho tem a capacidade, irmãos, de pegar um ser humano tão ruim quanto eu e transformar. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho para todo aquele que nele crê. Atos capítulo 9, do versículo 17 ao versículo 19, fala da história de Ananias. Ananias obedeceu, achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor me enviou, o mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheia do Espírito Santo. Mal o discípulo acabou de falar, algo semelhante às escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou, foi batizado e depois participou de uma boa refeição. Irmãos, nos dias de hoje nós precisamos ter a atitude de obediência como Ananias, porque a igreja de Cristo Jesus é uma igreja perseguida em toda a face da terra. São muitos os grupos que se levantam contra a igreja, são muitas leis que se levantam contra a igreja, e nos dias de hoje a igreja de Cristo Jesus continua sendo perseguida. Mas nós precisamos tomar parte de obediência a Deus e ser resposta para que muitas escamas de muitas outras pessoas caiam e que eles possam sim enxergar Cristo Jesus. Lucas 23 a 43, Jesus disse: pode ter certeza, hoje você irá comigo para o paraíso. Era um ladrão, estava ali ao lado de Jesus, tinha praticado talvez tantos roubos, assassinatos. Quem de nós, nos dias de hoje, seria capaz de se aproximar de um ladrão sem a real dúvida no coração de que mal ele poderia fazer a você? Por esse motivo, irmãos, não anunciamos as boas novas da salvação, pois lá no fundo somos reféns da nossa própria incredulidade, porque lá no profundo nós duvidamos mesmo
que o Evangelho é capaz de transformar. Por isso que muitas vezes nós limitamos e trazemos essa separação. Mas, irmão, saia daqui nessa noite com essa verdade bradando no seu coração: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa, irmão, com quem você vai encontrar lá fora amanhã, não importa com quem você vai se deparar lá fora amanhã, mas anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho, aproveite a oportunidade, semeie o Evangelho. Irmãos, quando todo ser humano se encontra com essa graça redentora de Jesus Cristo, irmãos, é um desarme do ser humano por completo. Cai aquele ser humano, aquele que era, deixa de ser, aquele que praticava, deixa de praticar, e nasce então uma nova criatura. E sabe, irmãos, quando eu tenho o privilégio de ver, principalmente na cultura Nepali, nascer uma nova criatura, irmãos, é uma alegria que eu não posso nem te dizer o quanto eu fico feliz, porque na própria cultura eles não creem em conversões, eles creem que eles nascem hindu. Por esse motivo eles não anunciam o seu Deus a outras pessoas, porque eles acreditam que estão todos na mesma classe, são todos hindus, não tem necessidade de um ouvir que Shiva pode abençoar ele, ou que Ganesh pode abençoar o outro. Então não há uma anunciação do hinduísmo, porque eles creem no nascimento. E por crer no nascimento, irmãos, é a grande dificuldade que nós temos de ver essa palavra cair no coração e dar o fruto necessário. Mas quando ela dá, quando esse evangelho cai no coração de um Nepali, é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, quando essa graça encontra as pessoas, a gente ouve histórias como essa. Nós estávamos numa montanha passando o filme Jesus, e uma senhora se aproximou de nós e disse: por que vocês não vieram antes? Quanto tempo eu estou andando na escuridão, sem conhecer que alguém sofreu por mim? E nós nos deparamos com realidade como essa, dessa graça redentora, chegando a cada coração. Por esse motivo irmãos, que importa que esse evangelho continue a ser divulgado no seu bairro, na sua vizinhança, no seu trabalho e entre as nações. Por esse motivo irmãos, que o congresso de missões dessa igreja é algo tão enfático. Por esse motivo que esses irmãos poderiam ter desistido do congresso de missões, ter colocado qualquer uma outra campanha no lugar, mas todos os anos é abraçada essa causa por toda a igreja, por entender que esse evangelho precisa expandir fora das quatro paredes da própria igreja. Essa é a graça proposta para cada um de nós, essa é a graça proposta para aqueles que estão lá fora, essa é a graça proposta para o meu povo Nepali. Essa é a graça proposta, capaz de mudar o cenário de todo e qualquer indivíduo. Não se limite quando você sentir necessidade de pregar o evangelho de Deus. Irmãos, com certeza, eu vou te dizer, quando você sentir no seu coração o desejo de compartilhar o evangelho com alguém, é algo de Deus para a sua vida. Não é algo do nosso inimigo, porque ele não quer que você pregue o evangelho. Não sinta que é uma voz da carne, porque não é uma voz da sua carne. A sua carne nunca mandaria você pregar o evangelho, pelo contrário, mandaria você ficar em casa no seu ar-condicionado, desfrutando de um bom filme. Então é algo do coração de Deus para a sua vida. Então não se limite em pregar o evangelho, independente do tamanho do pecado do outro, ou em qual classificação de pecador ele está. Pois você, irmão, verá o testemunho de que essa graça
redentora da cruz de Cristo foi capaz de mudar a sorte do fulano. Irmãos, e vai ser uma alegria você poder presenciar e dizer: ele era ladrão, hoje não é mais. Ele era aquilo, hoje não é mais. Ele era, antes de se encontrar com essa graça redentora de Jesus Cristo. Eu era. Quem você era? E hoje você não é mais, porque um dia você se encontrou com essa graça. Espero que essa palavra possa ter caído no seu coração, e eu espero do profundo do meu ser, irmãos, que você saia deste lugar revendo a sua qualidade de vida cristã a partir de amanhã, porque com certeza aparecerá situações ao seu redor. Com certeza aparecerá situações ao seu redor. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Amém? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por esta igreja. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está. Obrigado pela verdade da tua palavra, que é capaz de transformar, Senhor, o mais perdido pecador, Senhor, em um ser humano digno, ó Deus, de entender essa obra maravilhosa da cruz de Cristo e da capacidade da sua graça e do seu amor, Jesus, de salvar cada indivíduo. Senhor, nos faz sermos resposta do teu coração a esse nível, de não fazer acepção de pecados ou de pessoas, Senhor. Seja quem for, seja quem tiver ao nosso alcance, perto de nós, Senhor, que sejamos capazes de ser resposta do Evangelho para essa pessoa. Por isso eu oro pela vida de cada irmão. Torna, Senhor, essa atitude de pregar o Evangelho um hábito em cada coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.